Muito bem, podcast Empreendendo com Saúde, Mentes Saudáveis, Negócios Sustentáveis, conversando hoje com a médica geriatra, doutora Renata Veríssimo. Doutora Renata, Luciana Sobreira, ela não diz de onde é, mas daqui a pouco ela vai dizer. Ela diz que a mãe dela tem 88 anos, mora sozinha. Com o passar do tempo, está ficando violenta e se isolando cada vez mais. O que posso fazer para ajudar? Ela não sai mais de casa por nada. E a outra que está também conosco aqui é Ilma Nóbrega. Está lhe dando os parabéns também pela nossa conversa. Chamando você de extremamente competente. Que coisa boa, ela está em João Pessoa. Mas a pergunta de Luciana é essa. A mãe dela, 88 anos, está ficando cada vez mais isolada. Ou seja, se isolando mais. O que é que você tem que dizer com relação a isso? Então, Luciana, o envelhecimento, quando ele não é tão bem sucedido, ele pode trazer muitos desafios. Às vezes, até mesmo pelo fato de que você vai perdendo toda aquela configuração que você já conhecia, né? As pessoas que foram da sua juventude, do seu trabalho, isso vai mudando ali, e isso pode realmente ser de difícil aceitação. Essa irritabilidade, esse isolamento, da mesma forma que esquecer não é normal, se isolar também não. Então, isso precisa ser melhor investigado, porque a gente pode estar diante de um quadro assim, de humor, de um quadro mais ansioso, mais depressivo, que está limitando, está fazendo com que ela fique mais isolada, certo? Da mesma forma que isso pode também estar relacionado com outros fatores. Às vezes ela não quer sair porque ela não está escutando, às vezes é o óculos que não está bem regulado, ela tem medo de cair fora de casa. Então, assim, então, isso precisa ser melhor investigado. Para os pacientes que têm dificuldade de sair de casa por várias razões, às vezes é porque não consegue andar, que tem muita dor, ou nesse caso, ela está meio que se negando, né, a esse atendimento. Uma coisa legal que o geriatra consegue fazer é o atendimento domiciliar. Então, a gente iria na casa, faria toda uma conversa, os exames, o exame clínico, inclusive, físico. Dá para fazer também com suas ressalvas em alguns momentos, mas é também um outro viés que o especialista do envelhecimento ela pode te oferecer, que seria esse atendimento domiciliar. Muito, muito interessante mesmo. E um dos pontos que você falou várias vezes, e eu adoto essa conversa no meu consultório, é do isolamento social. Tá? Tem muita gente que chega lá, doutor, mas ela tem dor no joelho, mas vai fazer uma prótese de joelho pra quê, doutor? Deixa ela aí, ela já tem 75 anos, né, doutor? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Não, tá bom, mas se fosse você queria mais um pouquinho, né? Agora você imagina, né? E às vezes eles vêm com esse receio, né, de intervenção, que é natural, obviamente, quem não teria receio de intervenção. Mas eu costumo dizer, você sabe quantas vezes ela deixou de ir para a igreja que ela gostava de ir? Só em lembrar da dor que ela ia sentir, se mover, andar com o joelho dela? E aí você vai usando outros exemplos, como eu mesmo também citei alguns dos seus várias vezes. Você já ouviu falar que existe um aparelho de ouvido para quem tem déficit de audição? Já. Você já ouviu falar que existe cirurgia para catarata? Existe óculos de correção? Pronto, isso daí existe. Não é para você enxergar a mesma coisa que você enxergava aos 15 anos de idade. Não é para você escutar com a mesma acurácia, a mesma qualidade com que você tinha 15 anos. É para você não se isolar. Porque afinal, se você chega numa roda que você não entende o que ninguém está falando, você vai se retirar. Se você não escuta, se você não enxerga, se você não anda porque tem dor no joelho e não tem uma prótese de joelho para melhorar a qualidade de vida, você vai se isolar. E se você quer ver um idoso se destruir, é o isolamento social. Ele vai envelhecer 20 anos em um. Eu não diria nem 10, é 20 anos em um. Isso daí é uma sensação terrível. Você assistir isso no consultório, ver os pacientes envelhecendo e você vendo esse desmoronamento caindo na sua frente e você, muitas vezes... Deixa eu só fazer uma complementação disso que o Jamacir está falando. Porque existe a pessoa como, por exemplo, a mãe de Luciana, que ela está ficando isolada porque quer, muitas vezes, e tem outras vezes que o idoso ele é isolado pela própria família. E a família muitas vezes não deixa fazer o que o idoso quer fazer, mesmo que seja para o próprio bem dela, né? Só complementando tudo isso.
Quem está lhe mandando aqui um abraço é Gabriela Guedes, Ledna Jerônimo, e Luciana Sobreira está dizendo que é de Pereiro, no Ceará. Pereiro já é extrema, Rio Grande do Norte. Cidade da Brisa Net. Cidade da Brisa Net. Está assistindo essa entrevista maravilhosa. Parabéns à doutora. E é bom ver uma jovem médica tão dedicada. Muito obrigada pela nossa conversa. E uma Nóbrega está dizendo assim: mudança de domicílio para o idoso contribui para o surgimento do Alzheimer, né? Ou a aceleração dos sintomas. Então você já pega essa nossa conversa, essa nossa pergunta com essa de uma Nóbrega agora. Ó, eu acho que duas coisas que valem a pena ser pontuadas, assim, acho que o que Jamassi falou foi estupendo no sentido de, poxa, não é porque a pessoa tem X anos, tem 70, tem 80, que a gente vai deixar de, às vezes, fazer um procedimento que vai trazer qualidade de vida. Então, a gente precisa bem desvincular essa ideia de que, viveu muito. Gente, todo mundo quer viver mais. Vamos realmente fazer por onde? Vamos fazer com que seja muito legal todos os momentos que a pessoa tiver. Em relação à pergunta de Ilma, é bem interessante porque as mudanças para o idoso, principalmente no idoso que tem um grau de demência, às vezes uma demência leve, às vezes uma demência mais que não está subnotificada ali, que não abriu exatamente, às vezes essa mudança, isso força com que tanto o nosso cérebro como também as nossas relações, elas sejam modificadas. Então, imagina, é como se já existisse ali um limite muito tênue, muito frágil, entre a memória boa e entre um esquecimento patológico. E na hora que você força um pouquinho, mudando o ambiente, às vezes mudando a vizinhança, mudando a própria casa que ele passou, sei lá, 20 anos no mesmo canto. Então, isso força também, às vezes, um isolamento, às vezes a perda do convívio. Então, isso pode acabar precipitando ali, às vezes, um transtorno de humor, deixando ele mais deprimido, que pode também depois, se a gente não trata corretamente, pode mostrar ali uma faceta de esquecimento, uma faceta de demência. Então, não necessariamente isso vai implicar ou vai acelerar. Às vezes isso já estava ali meio que latente, a gente não estava vendo. Ou às vezes, como você muda de casa e perde todo aquele vínculo, aquela sociedade que existia ali, e isso acaba ficando mais latente, mais exposto, sabe, meninos? Então, tem esse tipo de associação. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no nosso canal. Tem muitas histórias de empreendedorismo que você precisa conhecer.